Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, dia 23 de julho de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como santo do dia, de Santa Brígida da Suécia. Ela é padroeira da Europa, ou melhor, copadroeira da Europa, ao lado de São Bento de Núrcia. Vamos conhecer um pouco sobre a sua história. Santa Brígida da Suécia foi canonizada em 1391 pelo Papa Bonifácio IX. Santa Brígida é a padroeira da Suécia. Em 1999, foi declarada também copadroeira da Europa por São João Paulo II. Copadroeira porque está ao lado de São Bento de Núrcia, o padroeiro, o primeiro da Europa. Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Embora sentisse a vocação religiosa, aceitou casar-se com Ulf, o governador de um importante distrito do Reino da Suécia, a pedido do seu pai. A primeira parte da sua vida, marcada por uma grande fé, foi dedicada a um casamento feliz, do qual nasceram 8 filhos. Uma dentre eles, Catarina, que a seguiu até Roma, também foi canonizada ou declarada santa pela Igreja Católica. Junto com seu marido, adotou a regra das terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia, a ponto de ser apreciada por sua pedagogia. Por isso foi convocada pelo rei da Suécia para encaminhar a jovem rainha à cultura sueca. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim começa a segunda parte da sua vida. Brígida fez uma escolha decisiva. Despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Naquela época destacavam-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos 8 livros das Revelações. Aqui também teve início a sua nova missão. Em 1349, Brígida foi a Roma para obter o reconhecimento da sua ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta, segundo seu desejo, de monjas e religiosas. Então decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Farnese, que ainda hoje é sede da Cúria Geral das Brigidinas. Porém, ela sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que na época vivia em Avignon, na França. Intercessora da Igreja. O ponto alto da sua missão, como o de Santa Catarina de Siena, sua contemporânea, era pedir ao Papa para voltar ao túmulo de São Pedro. Seu único remorso foi o fato de o Papa não ter ficado definitivamente em Roma. Na verdade, em 1367, o Papa Urbano V tinha voltado, mas foi apenas por um breve período. Gregório XI estabeleceu-se definitivamente em Roma, mas alguns anos depois da morte de Santa Brígida. A sua luta pela paz. Outro aspecto do forte compromisso de Brígida era a paz na Europa. Naquele tempo, as suas obras de caridade foram decisivas. Ela, que era nobre, vivia na pobreza, a ponto de pedir esmolas nas portas das igrejas. Aquele também era um período de peregrinações a vários lugares da Itália, de Assis a Gargano. Enfim, a peregrinação das peregrinações à Terra Santa. Brígida tinha quase 70 anos, mas isso não influenciou seu desejo. O ponto central da sua experiência de fé foi a paixão de Cristo, como também a Virgem Maria.
Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações, ligadas às graças particulares prometidas pelo próprio Jesus a ela, para quem os praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma em 23 de julho de 1373. Confiou a ordem à sua filha Catarina, que, ao se tornar viúva, juntou-se a ela quando vivia em Farfa. São João Paulo II destacou: a Igreja, sem se pronunciar sobre cada uma das revelações, aceitou a autenticidade do conjunto das suas experiências interiores. A figura de Santa Brígida foi muito querida pelos últimos papas. Bento XVI, por exemplo, dedicou uma catequese durante a audiência geral. O Papa Francisco queria canonizar aquela que no século XX tinha renovado a ordem do Santíssimo Salvador, Maria Elizabeth Hasselblad, dando-lhe um forte impulso ecumênico, tendo sempre em vista a busca de paz e unidade, tão queridas por Brígida. A minha oração. Querida Brígida, mãe e monja, intercessora da família e da Igreja, rogai a Deus pelos religiosos, assim como pelas famílias. Pedi ao Senhor a conversão da Europa e dos pecadores do mundo inteiro. Amém. Santa Brígida da Suécia, padroeira da Europa, rogai por nós. Outros santos e beatos celebrados no dia 23 de julho. Santo Ezequiel, profeta do Antigo Testamento. Em Ravenna, na Itália, Santo Apolinário, século II. Na Trácia, São Severo, ano 304. Na Gália, São João Cassiano, ano 435. Na Provença, São Valeriano, ano 460. Na Toscana, a beata Joana, ano 1306. Na Espanha, a beata Margarida Maria Lopes de Maturana, ano 1934. Em Castela Nova, na Espanha, os beatos Nicéforo de Jesus e Maria e 5 companheiros mártires da Congregação da Paixão, ano 1936. Na Espanha, os mártires Germano de Jesus e Maria e 8 companheiros, ano 1936. Ainda na Espanha, os também beatos mártires Pedro Ruiz de los Panos e José Sala Picó, os beatos Emílio Arce Dias e Vitoriano Fernandes Reynoso, os beatos Simão Reines Solivelas e Miguel Pons Ramis, Francisco Maiol Oliver, Paulo Nogueira Trias, Catarina do Carmo, Micaela do Sacramento, Prudência Canelas Ginestá, todos na Espanha, ano 1936. Em Dachau, Munique, na Baviera, Alemanha, o beato Cristino Gondek, ano 1942. Na Eslováquia, o beato Basílio Hopko, ano 1976. Santa Brígida da Suécia, demais beatos e santos deste dia 23 de julho, rogai por nós.